Você já imaginou ser dono de um pedaço de um prédio em Nova York? Ou de títulos do governo americano? Ou até de uma obra de arte milionária? Comprando tudo isso pelo celular como se estivesse comprando criptomoeda? Pois é. O mundo financeiro está começando a misturar o concreto com o digital. E hoje a gente vai falar sobre isso. Neste vídeo, deixa que eu traduzo o que são os RWA, Real World Asset, ou, em bom português, a tokenização de ativos do mundo real. Vamos ver o que é isso, como funciona, por que bancos e blockchains estão apostando pesado, as vantagens e desvantagens. E, claro, exemplos de tokens que já existem nesse mercado. Tudo isso sem juridiquês, sem economês e sem sofrimento. E se você gosta de entender o futuro do dinheiro sem precisar de um tradutor simultâneo, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente traduz o mercado antes que ele complique. Durante séculos, ativos sempre foram coisas físicas ou muito burocráticas, imóveis, títulos, obras de arte, ações, dívidas públicas. O problema é que tudo isso depende de cartórios, bancos, papéis, intermediários e processos que são super lentos. Aí veio a blockchain, lá com Bitcoin, em 2009, mostrando que é possível registrar valor digitalmente, com segurança e sem precisar confiar em um intermediário central. Depois surgiram os contratos inteligentes, principalmente com a rede Ethereum. E aí, alguém teve uma ideia simples e ao mesmo tempo poderosa. E se a gente colocar os ativos do mundo real dentro da blockchain? Foi assim que nasceu o conceito de RWA, os Real World Assets tokenizados. Vamos traduzir isso de forma bem direta. RWA é quando um ativo do mundo real vira um token na blockchain. Ou seja, um imóvel vira tokens, um título público vira tokens, uma obra de arte vira tokens, um crédito vira tokens. Esses tokens passam a representar direitos econômicos reais sobre aquele ativo. Uma analogia rápida para ajudar. Imagine um prédio dividido em 1000 cotas. Cada cota vira um token. Se você compra um token, você é dono de uma fração daquele prédio. Não do arquivo, não da imagem, mas sim do valor econômico real desse ativo. Mas como isso funciona na prática? A tokenização acontece mais ou menos assim. Primeiro, existe um ativo real, como um imóvel, um título, um crédito ou uma commodity. Depois, uma empresa especializada estrutura juridicamente esse ativo, ele é colocado numa entidade ou contrato legal que garante sua existência e propriedade. Em seguida, são emitidos tokens na blockchain, representando partes desse ativo. E, finalmente, esses tokens podem ser negociados, transferidos ou até usados em finanças descentralizadas, o DeFi. Ou seja, o mundo físico continua existindo, com seu valor e suas regras, mas o controle e a negociação passam a ser digitais. É como pegar algo pesado e burocrático e colocar ele no modo aplicativo no seu celular. Vamos para uma analogia do dia a dia. Antes, investir no imóvel era como comprar uma fazenda inteira. Era caro, lento, cheio de papelada e difícil de vender depois se você precisasse do dinheiro. Com a tokenização de RWA, o processo se parece mais com comprar ações de uma empresa. Você pode comprar uma pequena fração, é rápido, é mais líquido, ou seja, mais fácil de transformar em dinheiro e é facilmente transferível. É como se você transformasse um prédio inteiro em um aplicativo financeiro no seu smartphone. O ativo não muda, mas o jeito de acessar ele muda completamente. E para que serve o RWA? Afinal, ele serve para 3 grandes coisas. Primeiro, fracionar ativos caros. Você não precisa mais de milhões para investir em imóveis, títulos ou créditos corporativos. Você pode começar com um pouco. Segundo, dar liquidez a ativos tradicionalmente travados. Antes, você ficava preso ao ativo por anos. Agora, pode vender seus tokens com muito mais facilidade e rapidez. E terceiro, e talvez o mais importante, conectar o TradFi, o sistema financeiro tradicional, com o DeFi, o universo cripto. É o casamento perfeito entre o terno da Faria Lima e o hoodie do Vale do Silício. Vamos então às vantagens claras do RWA
A primeira é o acesso democrático. Muito mais pessoas podem investir em ativos que antes eram restritos a grandes investidores. A segunda é a liquidez maior. Como já falamos, você pode negociar partes do ativo com facilidade. A terceira é a transparência. Tudo fica registrado publicamente na blockchain, então você pode auditar as transações. Outra vantagem é a automação com contratos inteligentes. Coisas como o pagamento de dividendos, juros e outros rendimentos podem ser programados para acontecer automaticamente, sem intermediários. E, por fim, a integração com DeFi. Os tokens RWA podem ser usados como garantia para pegar empréstimos, em staking para gerar renda passiva ou em pools de liquidez. Resumindo, o RWA transforma um investimento pesado em algo leve e digital. Agora, vamos pisar no freio, porque RWA não é mágica e existem riscos. O primeiro é o risco regulatório. Cada país tem leis diferentes sobre o que é um ativo, um valor mobiliário e como a tokenização pode ser feita. Isso ainda está sendo definido. Outro ponto é o risco da empresa emissora. Se quem estruturou e emitiu o token falhar ou tiver problemas, o seu token pode perder valor, mesmo que o ativo real continue existindo. Há também o risco jurídico. Você ainda depende de contratos e leis fora da blockchain para garantir seus direitos sobre o ativo físico. A liquidez também não é sempre garantida. Nem todo token RWA vai ter um mercado ativo e compradores imediatos. E por último, existe uma centralização escondida. Muitos projetos de RWA ainda dependem de custodiantes, bancos e empresas tradicionais para funcionar. Ou seja, a tecnologia é descentralizada, mas o mundo real ainda continua sendo real. Hoje em dia, os tipos de RWA mais comuns que a gente vê no mercado são títulos públicos tokenizados, especialmente os do Tesouro Americano, imóveis tokenizados, créditos privados de algumas empresas, commodities como ouro e petróleo, arte e colecionáveis e até mesmo fundos de investimentos tokenizados. O que está ganhando mais força é a tokenização de títulos do Tesouro Americano, crédito corporativo e fundos de renda fixa. É o dinheiro tradicional entrando na blockchain de terno e gravata, buscando a eficiência do mundo digital. Alguns exemplos conhecidos nesse ecossistema incluem o Ondo Finance, com foco em tokenizar títulos e produtos de renda fixa. A MakerDAO, que usa RWA como parte da reserva, que garante a estabilidade da sua stablecoin, o DAI, a Centrifuge, que tokeniza crédito e recebíveis para empresas conseguirem financiamento. O Maple Finance, que é um mercado de crédito institucional on-chain. E a Realt, que é pioneira na tokenização de imóveis nos Estados Unidos. Importante. Isso aqui não é uma recomendação de investimento. São apenas exemplos educacionais para você entender como esse setor funciona. O RWA promete transformar prédios em pixels e dívidas em tokens. Mas não se engane, o token pode ser digital, mas o risco continua sendo analógico. Você ainda depende de leis, contratos, empresas e governos. Ou seja, a blockchain não impede que o mundo real faça coisas do mundo real, com toda a complexidade que isso envolve. Se você tiver que lembrar de uma coisa só deste vídeo, que seja isso. RWA é a ponte que liga o mundo físico e financeiro tradicional com a blockchain. Ele permite que ativos reais sejam fracionados, negociados e usados digitalmente, trazendo mais acesso e liquidez, mas também com novos riscos que precisam ser entendidos. Não é o fim dos bancos, não é o fim do sistema tradicional, é a mistura inteligente dos dois mundos. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o futuro do dinheiro, deixa o like. Comenta aqui embaixo se você já investiria em imóveis tokenizados ou prefere o jeito antigo. Compartilha com aquele amigo que acha que blockchain é só Bitcoin. E claro, se inscreve no Deixa que eu traduzo para continuar recebendo o futuro de forma simples. Obrigado e até a próxima.